Boa noite. O Ministério Público de Minas Gerais vai investigar a morte de um cidadão negro numa abordagem de policiais militares no sábado. A PM não apreendeu nenhuma arma com a vítima, Marcos Vinícius Vieira Couto. No Rio, um médico é preso acusado de manter uma paciente em cárcere privado por mais de um mês depois de uma cirurgia dar errado. Um levantamento exclusivo mostra que dezenas de prédios na maior rua de comércio popular do país não cumprem normas básicas de segurança. O presidente Bolsonaro reúne embaixadores no Planalto para repetir teorias da conspiração sem provas sobre o sistema eleitoral. E recebe o repúdio do presidente do Congresso, do TSE e dos demais candidatos. Eleitores brasileiros já podem pedir para votar em trânsito em outubro. A onda de calor na Europa provoca centenas de mortes. E derrete pistas de pousos e decolagens em aeroportos do Reino Unido. O encontro celebra o aniversário da Academia Brasileira de Letras e a parceria de muitas décadas entre a Globo e a nossa literatura. O Jornal Nacional está começando. Um levantamento do Jornal Nacional revela que pelo menos 100 edifícios na rua de comércio popular mais movimentada do país não cumprem as normas de segurança do Corpo de Bombeiros. É a mesma área em que um prédio ficou em chamas por quase 4 dias. A Rua 25 de Março tem muito mais lojas do que parece. Elas se espalham por dentro de prédios altos e centros comerciais com labirintos de boxes que vendem de tudo. Sobra pouco espaço para os corredores no meio de tanta mercadoria. Entre todas essas bolsas tem um extintor de incêndio, descarregado. A escada de emergência leva até uma caixa para mangueira de incêndio. Difícil é conseguir abrir a porta, mas também não ia adiantar, porque o equipamento não está lá dentro. No segundo andar até tem uma mangueira, com um aviso, não pode bloquear o acesso. Só que bem na frente tem um monte de caixa e vários carrinhos. Em cima dos boxes, um emaranhado de fios alimenta a iluminação do local. Esse shopping funciona sem o auto de vistoria dos bombeiros, o AVCB, um documento obrigatório que garante que um lugar tem os equipamentos adequados de segurança contra incêndio instalados da maneira correta. Na hora que um prédio pega fogo e ele tem AVCB, usualmente ele vai ter menores chances desse fogo se alastrar, as pessoas vão ter mais chance de escapar em segurança e o bombeiro vai ter mais facilidade em controlar esse incêndio. Fez uma semana que esse prédio de 10 andares pegou fogo aqui na região da 25 de Março. O trabalho de demolição deve demorar pelo menos 3 meses. O edifício também não tinha o auto de vistoria dos bombeiros. E um levantamento feito pelo Jornal Nacional mostra que a maior parte dos prédios aqui da 25 de Março também não tem esse documento. Na rua inteira, que tem 1,3 km e na ladeira Porto Geral, 46 prédios estão regulares. Pelo menos 100 não têm o documento dos bombeiros. São lojas de rua, agência de banco, lanchonete de rede de fast food, prédios inteiros. Esse tem 11 andares. Num outro edifício irregular, encontramos uma situação grave. Aqui, ó, a saída de emergência. E as duas portas estão trancadas. Com cadeado. Tem essa aí também. Também não abre. O Corpo de Bombeiros de São Paulo diz que só neste ano já fez 43 vistorias na região da 25 de Março, que alguns prédios estão em processo de regularização e que vai intensificar a fiscalização na área. Foram geradas 61 fiscalizações após o incidente ocorrido, que acontecerão nas próximas semanas, além das demais que já foram feitas. Só no ano de 2022, o Corpo de Bombeiros realizou 9.300 fiscalizações no estado. Portanto, é um número expressivo, dá uma fiscalização a cada 30 minutos. Celso Carvalho, ex-diretor de prevenção de riscos do Ministério das Cidades, diz que é preciso tomar medidas emergenciais para aumentar a segurança desses prédios. Manter as rotas de fuga, as escadas, os corredores livres e desimpedidos. Retirar todo esse material que está sendo estocado de forma irregular em escritórios e apartamentos. Não usar benjamins nas tomadas. Verificar a fiação dos prédios, verificar a caixa de disjuntores elétricos, retirar bujões de gás que eventualmente estejam em locais dentro do prédio. O risco é imenso. Esses prédios são verdadeiras bombas relógio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o laudo de vistoria do prédio que pegou fogo venceu em 2011. A administradora declarou que estava adequando o edifício às normas. No Rio, um médico cirurgião é acusado de manter uma paciente em cárcere privado por mais de um mês no hospital depois de complicações em um procedimento estético. O médico acusado de esconder o que fazia dentro do hospital também não quis mostrar o rosto na hora de ser preso hoje no começo da tarde. Os policiais prenderam o cirurgião plástico Bolívar Guerreiro Silva dentro do centro cirúrgico do Hospital Particular Santa Branca, em Caxias, na Baixada Fluminense. Bolívar é suspeito de manter a paciente em cárcere privado dentro da unidade de saúde por mais de um mês. Parentes contaram que a mulher, de 35 anos, está em estado grave por causa das complicações de um procedimento estético no abdômen feito por ele. E que o médico impediu a transferência dela para outra unidade de saúde, mesmo depois de vários pedidos. Na sexta-feira, os investigadores conseguiram falar por telefone com a paciente e disseram que, ao atender, ela estava desesperada e pediu para ser retirada do hospital com medo de morrer. Os agentes entraram e viram que o estado de saúde dela era crítico. Em seguida, a polícia pediu e a justiça determinou a prisão temporária do médico e a suspensão do registro profissional dele no Conselho Regional de Medicina. A ordem judicial também determinou a condução coercitiva de 2 assistentes do médico e de 2 funcionários e do diretor clínico do hospital. Tinha direito de acompanhante, mas não tinha direito de sair do hospital. O cárcere, geralmente, é quando você tenha impedido a sua liberdade de locomoção. Bolívar Guerreiro Silva é equatoriano e tem o diploma validado no Brasil. Ele trabalha em Caxias desde 1996 e é popular na internet. Só numa rede social, soma quase 40 mil seguidores. O nome de Bolívar aparece em 19 processos, a maioria casos de pacientes que denunciaram erro médico. Em 2010, Bolívar chegou a ser preso e indiciado por formação de quadrilha, crimes contra a relação de consumo e exercício ilegal da medicina. Ele era um dos donos do hospital na época e foi acusado de usar produtos falsificados e aplicar medicamento para preenchimento facial sem registro na Anvisa. A vítima ainda está no hospital e espera para saber como vai ser cumprida a decisão liminar que determina a transferência. Falamos com ela por telefone. Ele falou que só me transferia se eu assinasse o termo de responsabilidade. Não tinha como ele me transferir para outro hospital. Outro hospital não iria cuidar de mim do jeito que ele ia cuidar. Você se sentiu presa? Sim. Um sentimento de apavoramento, de dor, de angústia, de querer ir embora, de querer sair daqui, de querer ter liberdade. Nós procuramos a defesa de Bolívar Guerreiro Silva, mas as ligações não foram atendidas. O Hospital Santa Branca afirmou que as acusações de cárcere privado na unidade são infundadas e absurdas. Disse ainda que repudia as práticas criminosas que foram atribuídas ao hospital. O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu sindicância para apurar o caso. Também no Rio, a polícia investiga outro caso de cárcere privado e estupro de uma menina de 11 anos que engravidou e deu à luz em casa. A menina está internada depois de complicações no parto. Segundo a polícia, ela ficou os últimos 2 anos trancada em casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O principal suspeito dos abusos é o padrasto. Ele se recusou a fazer o exame de DNA e está preso temporariamente. A mãe da menina é investigada por abandono. Em Minas Gerais, o Ministério Público vai investigar a morte de um cidadão negro durante a abordagem por policiais militares. O corpo de Marcos Vinícius Vieira Couto, de 29 anos, foi enterrado à tarde em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Marcos foi morto numa abordagem policial no sábado. Que ele fosse preso, que levasse ele, fizesse o que for, mas matar eles não tinham direito, porque hoje quem sofre é a família. Moradores registraram Marcos Vinícius com os braços para cima, sendo puxado por um dos policiais.
A gravação tem um corte. Na sequência, eles aparecem atrás do carro branco. O PM levanta o braço e atira contra Marcos. Dá para ouvir 3 disparos. Em outro vídeo, policiais colocam Marcos na viatura para ser socorrido. O hospital informou que ele já chegou morto. A PM diz que os policiais atenderam a uma denúncia de agressão em uma festa e que durante a abordagem, Marcos Vinícius tentou pegar a arma de um militar. Ele está com a arma em pronta resposta quando esse cidadão tenta arrebatar essa arma de fogo, no momento em que ele é repelido pelo policial militar, que efetua 3 disparos de arma de fogo. Ontem a PM disse que Marcos Vinícius estava armado, mas hoje voltou atrás e negou a informação. Segundo a polícia, ele tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A PM disse ainda que está em busca da versão completa do vídeo feito pelos moradores, que elas comprovariam a reação de Marcos e que não houve excessos por parte dos policiais. O policial que atirou, identificado como sargento Rodrigo Figueiredo Gomes, chegou a ser detido. Mas hoje o Tribunal de Justiça Militar determinou a liberdade provisória, baseado no fato de um militar ser réu primário, ter bons antecedentes criminais e ser considerado um policial conceito positivo no ranking de postura da corporação. O Ministério Público abriu um inquérito, pediu o prontuário de Marcos Vinícius no hospital e vai ouvir a irmã dele. A OAB diz que essa foi a 3ª execução no mesmo local em um mês. E seja levado em consideração essas outras 2 para poder se ter um denominador comum, né, que é a ação truculenta da polícia. E a conversa que se tem que eles estavam tomando dinheiro de cada um dos moradores, independente se era traficante ou não. Outro caso ocorreu na Bahia. 3 policiais são suspeitos de envolvimento na morte de Daniel da Cruz de Jesus, de 24 anos, em Santo Antônio de Jesus. Imagens mostram que os PMs, em um carro descaracterizado, abordaram o jovem e, com ele no chão, atiraram em Daniel. A PM da Bahia afirma que os policiais foram recebidos a tiros e que apreenderam armas e drogas com ele e que o vídeo será analisado na investigação. O Ministério Público da Bahia informou que acompanha o inquérito policial militar sobre o caso. Parentes e amigos fizeram uma manifestação hoje pedindo justiça na morte de Daniel. O Ministério da Justiça suspendeu por tempo indeterminado as atividades de 180 empresas de telemarketing por publicidade abusiva. A maioria presta serviços para bancos e instituições financeiras. Segundo o Ministério, essas empresas mantinham a oferta de produtos e serviços mesmo sem o consumidor ter fornecido dados pessoais ou após pedido para que não ligassem mais. O presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores de pelo menos 40 países para uma reunião hoje no Palácio da Alvorada, com pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. O presidente, mais uma vez, fez ataques sem provas às urnas eletrônicas. Bolsonaro repetiu as teorias da conspiração que costuma apresentar para apoiadores em lives na internet e que já foram desmentidas por agências de checagem e por instituições oficiais, como o próprio TSE. A segurança do sistema eleitoral foi também certificada pelo Tribunal de Contas da União. No discurso, Bolsonaro voltou a atacar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Fachin é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Moraes vai sucedê-lo e comandará o tribunal nas próximas eleições. E Barroso acabou de deixar a presidência do TSE. Bolsonaro chegou a dizer que considera que as eleições de 2020 não poderiam ter acontecido sem o que chamou de, abre aspas, apuração total do que aconteceu lá dentro, fecha aspas. Desde a redemocratização do país, nenhuma eleição foi suspensa, o que seria uma grave ruptura institucional. Logo após a reunião de Bolsonaro com os embaixadores, o presidente do TSE, Edson Fachin, participou de um evento público da OAB sobre combate à desinformação. Sem citar Bolsonaro, Fachin criticou o que chamou de
teia de rumores descabidos, narrativas nocivas e populismo autoritário. Repetiu que não existe nenhuma possibilidade de interferência externa nas urnas eletrônicas, já que elas não são conectadas à internet. Fachin disse que há inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública e afirmou que é muito grave haver uma acusação sem nenhuma prova. O presidente do TSE também disse que a Justiça Eleitoral está preparada para conduzir as eleições de forma limpa, transparente e auditável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida, que não há justa causa e razão para isso e que esses questionamentos são ruins para o Brasil sob todos os aspectos. Pacheco disse ainda que o Congresso, eleito pelo atual e moderno sistema eleitoral, tem obrigação de afirmar à população que as urnas eletrônicas darão ao país o resultado fiel da vontade do povo, seja qual for. 4 pré-candidatos à presidência da República usaram as redes sociais para condenar as declarações de Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que é uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interesse ao país: emprego, desenvolvimento ou combate à fome, por exemplo. Mas que, ao invés disso, conta mentiras contra a nossa democracia. Ciro Gomes, do PDT, declarou que nunca em toda a história moderna o presidente de um importante país democrático convocou diplomatas para proferir ameaças contra a democracia e desfilar mentiras, tentando atingir o poder judiciário e o sistema eleitoral. Simone Tebet, do MDB, disse que o Brasil passa vergonha diante do mundo e que o presidente convocou embaixadores e utilizou de meios oficiais e públicos para desacreditar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Tebet reforçou a confiança na justiça eleitoral e no sistema de votação por urnas eletrônicas. André Janones, do Avante, disse que se o presidente não sofrer nenhuma consequência pelo que chamou de atos criminosos de hoje, Bolsonaro vai ter certeza absoluta de que poderá fazer qualquer coisa, de demonizar o pleito até tentar um golpe. O presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do Partido dos Trabalhadores e determinou a retirada imediata das redes sociais de mensagens falsas sobre o ex-presidente Lula. As postagens foram publicadas por políticos apoiadores de Jair Bolsonaro, entre eles o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e os deputados Hélio Lopes, Carla Zambelli e Ottone de Paula. Na decisão, Alexandre de Moraes reafirmou que liberdade de expressão não permite a propagação do discurso de ódio e considerou que a insensata disseminação de fake news pode comprometer o processo eleitoral. A multa diária pelo descumprimento da decisão é de R$10 mil. Carla Zambelli afirmou que ainda não foi intimada e classificou a decisão de tentativa de censura. As assessorias de Flávio Bolsonaro e Hélio Lopes não comentaram. Não conseguimos contato com o Ottone de Paula. Começou hoje o prazo para que os eleitores peçam para votar em trânsito em outubro. O Aldir não abre mão de votar. Sabe que o voto dele faz diferença. Existe democracia sem voto, né? Voto livre, voto consciente, e ter o direito e o dever, mais do que o direito, o dever de votar. Eu acho que hoje nós somos privilegiados por conta disso. E como não vai estar na cidade em que mora durante as eleições, o Aldir vai pedir para votar em trânsito, em uma cidade diferente do domicílio eleitoral dele, de onde está registrado na Justiça Eleitoral. Para pedir o voto em trânsito, o eleitor precisa ir a um cartório eleitoral, um posto de atendimento eleitoral, até o dia 18 de agosto. Não é possível fazer via internet. É necessário apresentar um documento oficial com foto e já indicar em qual cidade irá votar. Só vale transferir para capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. E o eleitor pode pedir o voto em trânsito tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, ou para os dois.
Quem estiver fora de sua cidade, mas dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, poderá votar para todos os cargos: deputado federal, senador, deputado estadual, distrital, governador e presidente. Agora, se estiver fora do estado do domicílio eleitoral, poderá votar apenas para presidente da República. É muito importante que os eleitores brasileiros possam votar nos dias 2 e 30 de outubro. E é para isso que existe o voto em trânsito. O voto em trânsito é a oportunidade de quem não vai estar no seu domicílio eleitoral poder exercer o seu direito ao voto, exercer a sua plena cidadania, mesmo em outro local de votação. Um direito, um dever que o Aldir vai exercer. A gente não pode desperdiçar nenhuma chance que a gente tenha de mudar o nosso país, nosso estado, nossos municípios, fazer valer a nossa opinião. 6 capitais começaram hoje a vacinar crianças a partir dos 3 anos de idade contra a Covid. Fortaleza, Salvador, São Luís, Belém, Manaus e Boa Vista. Na semana passada, a Anvisa autorizou o uso da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. O Rio de Janeiro foi a primeira capital a começar a imunizar essa faixa na sexta-feira. E agora vamos ver os números da pandemia e também da vacinação atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Malu Maza. Boa noite, Elter, Ana Luísa. E boa noite para você. De ontem para hoje, o país teve 143 mortes por Covid. São 675.551 vítimas da doença. Em 24 horas, foram mais de 22 mil novos casos conhecidos. O total agora passa de 33.300.000. A média de casos caiu 6% em 2 semanas. Percentual considerado estabilidade. São mais de 54 mil casos por dia. Faz 25 dias que a média de casos está acima de 50 mil. A média de mortes subiu 9%, o que também significa estabilidade. São 248 óbitos diários. Há 3 semanas, a média está acima de 200 mortes por dia. Agora a gente fala da vacinação da população que pode ser imunizada. Lembrando que nesses números do consórcio ainda não estão as crianças de 3 e 4 anos. 84,10% tomaram as 2 doses ou a dose única e 54,83% receberam pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Elter, Ana Luísa. Obrigada, Malu. A seguir, o calor provoca mortes na Europa. E por aqui cresce a oferta de trabalho no campo, mas a renda é desigual dependendo da região. Começou hoje a última etapa de seleção dos técnicos que vão trabalhar na coleta de dados para o censo deste ano. De volta à sala de aula, para voltar às ruas e revelar o retrato mais atual do Brasil. Com 70 anos, seu Rubem é um dos mais de 180 mil candidatos a recenseadores que começaram hoje a última fase do treinamento. Na mesa, caneta, apostila e a expectativa para fazer um bom trabalho. Eu quero ser um cidadão participando do futuro e tenho certeza que com esse censo nós teremos uma noção do presente caminhando para o futuro. Isso daí não vai ser só bom para a gente que vai estar fazendo as entrevistas, mas para o bem comum geral. Serão 5 dias de curso. Entre os temas das aulas estão questões técnicas e teóricas da pesquisa, como abordar as famílias, fazer perguntas, operar os equipamentos e como se localizar pelas áreas demarcadas. Na sexta-feira, os candidatos vão fazer uma prova. Quem acertar pelo menos metade das questões estará pronto para começar o censo. A partir de 1º de agosto é para valer. Os recenseadores vão entrevistar a população visitando os lares nos mais de 5 mil municípios do país. O Brasil vai responder perguntas sobre saúde, educação, mortalidade, fertilidade, cor ou raça, trabalho e renda. Serão 3 meses de muito trabalho. As entrevistas devem levar de 5 a 20 minutos, dependendo do tipo de questionário que a família vai responder. São 2 modelos.
Os recenseadores vão chegar uniformizados, de colete e de boné. No colete há um número 0800. Se o morador não se sentir seguro com a abordagem, pode entrar em contato com esse telefone e se certificar que ele é mesmo um recenseador do IBGE. Em 2020, o censo foi cancelado por causa da pandemia. No ano passado, a pesquisa foi suspensa por cortes no orçamento e transferida agora para 2022. Hoje, nessa sala de aula, os futuros recenseadores tiveram contato com o equipamento de coleta de dados. Esse aparelho com sinal de internet vai permitir que os supervisores acompanhem o trabalho praticamente em tempo real. As informações vão ser transmitidas diariamente para o banco de dados do IBGE. A gente vai contribuir muito para as políticas públicas do Brasil. O Brasil tem muito a crescer com essas informações. A gente vai conhecer, né, o nosso Brasil, cada pessoa, cada casa, cada residência. Então é isso que eu espero desse censo de 2022. Um levantamento mostrou como o rendimento do trabalhador rural pode variar dependendo da região do país. Monitorar um bicho que ver se não está doente, um carrapato, se não está atolado num valo, uma cerca arrebentada. O campo tem atraído mais gente. Na pandemia, a agropecuária passou a contar com mais 460 mil trabalhadores. Um retrato inédito do brasileiro do campo, feito por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, aponta que nesses 2 anos, o mercado de trabalho nas pastagens e lavouras se saiu melhor do que o mercado brasileiro em geral. Mas a realidade na agropecuária não é uma só. O ganho médio de quem trabalha com agricultura em Mato Grosso passou dos R$ 3.500 nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 7 vezes do que no Piauí, lugar de lida da Dona Maria das Graças. Se nós tivéssemos a área irrigada, nossa safra era maior, nosso lucro também. Porque tem mês que não chega nem a R$ 300, imagina 500, né, por mês. Na pecuária, o Piauí também ficou em último lugar no ranking de rendimentos. Quem está no Rio Grande do Sul ganhou o quíntuplo. Com carteira assinada, o Mike se sente valorizado. Meu salário tá bom, não dá o cara se queixar. Teve mais baixo, aumentou agora. Essa desigualdade de renda na produção agropecuária revela que estamos diante de 2 Brasis. Um que, segundo os estudiosos do campo, atua com tecnologia de ponta, é mais profissional e tem mais condições de competir. E outro com sistemas de produção mais desatualizados e com um quadro de emprego menos formalizado. Disparidades que dividem o mapa do país. A gente tem a região sul e a região centro-oeste como os grandes centros aí de produção. Mesmo quando a gente olha para dentro da região nordeste, a gente tem uma discrepância bastante significativa dos dados. Quando a gente olha ali para Alagoas, Piauí, Sergipe, a gente enxerga um rendimento médio muito menor do que outras regiões mais profissionalizadas, né? Dentro do próprio Nordeste, como eu poderia destacar a região sul da Bahia. A gente consegue enxergar essas diferenças e isso ajuda, inclusive, o governo a desenhar políticas específicas para essas regiões, sustentar, né, ou auxiliar, né, essas regiões num processo de maior profissionalização da agricultura e da pecuária brasileira. É o que o José espera no sertão da Paraíba. Eu tinha leite, eu tirava um leitinho aqui para vender, mas quando eu fui fazer as contas, no final de semana eu não tinha dinheiro para comprar 1 quilo de carne. Foi aí que ele mudou a produção no pasto de leite para carne. Hoje eu só tenho que agradecer. Hoje eu tenho meus filhos, tenho meus netos, tudinho tem as casinhas deles. Eu tenho esse gadinho aí, tá todo gordo aí. No fim do ano pode vir aqui que tá gordo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que falou por telefone com o presidente Jair Bolsonaro. Na primeira conversa desde o início da guerra, Zelensky defendeu a importância de a Ucrânia retomar a exportação de grãos para evitar uma crise alimentar global. No fronte, o líder ucraniano decidiu substituir 2 altos funcionários do governo após suspeitas de traição. Já são mais de 650 casos de colaboração e traição investigados pela Ucrânia. E mais de 60 ex-funcionários identificados por trabalharem contra o próprio país em áreas controladas por tropas russas.
Sobrou para o amigo de infância do presidente, Ivan Bakanov, chefe da Agência de Segurança da Ucrânia, e para a procuradora-geral, Irina Venediktova, que tinha um papel fundamental em identificar e acusar criminosos de guerra russos. Os dois foram afastados do cargo. Todo mundo que fez parte de um grupo criminoso que trabalhou pelos interesses da Rússia vai ser responsabilizado, alertou Zelensky. Hoje cedo, 6 civis morreram depois de um ataque russo a um prédio em Toretsk, no leste do país. Em Zaporíjia, os russos atacaram plantações e provocaram incêndios. Os agricultores ucranianos correm para salvar o que dá. Num encontro de ministros das Relações Exteriores da União Europeia, hoje em Bruxelas, o bloco decidiu ampliar as sanções contra a Rússia. Além do petróleo, a União Europeia quer impedir a compra de ouro da Rússia, a segunda maior fonte de exportações do país, que só no passado somaram mais de 15 bilhões de dólares. Esse novo pacote de medidas deve ser aprovado até o fim dessa semana. Hoje, o presidente Volodymyr Zelensky disse numa rede social que ligou para o presidente Jair Bolsonaro. Foi a primeira vez que os dois conversaram desde o início da guerra. Zelensky disse que informou Bolsonaro sobre a situação no fronte e falou sobre a importância de a Ucrânia retomar a exportação de grãos para evitar uma crise alimentar global. O líder ucraniano também fez um apelo aos parceiros para que se juntem nas sanções contra o agressor. O pedido ocorre num momento em que Bolsonaro tem dito que o Brasil negocia a compra de óleo diesel dos russos. Em fevereiro, dias antes da invasão, Bolsonaro viajou para Moscou e se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin. Desde o início do conflito, o Brasil tem evitado condenar explicitamente a guerra. E Bolsonaro tem adotado uma posição de neutralidade. O governo brasileiro ainda não se manifestou sobre a conversa. A onda de calor que atinge a Europa já causou mais de 1.100 mortes. É frescura de gringo, não. Aqui em Londres, um dia como hoje, de quase 40 graus, é especialmente infernal. Por exemplo, nem metade das linhas de metrô tem ar-condicionado. Os ônibus, tudo bem, 2 andares, icônicos, não só não tem ar-condicionado, como tem janelas minúsculas. Os parques, ok, são uma alternativa, mas não tem nem um chuveirão. Até tem umas piscinas públicas e uns parques, como esse daqui, Hampstead Heath, com os lagos. Mas, para os horários mais quentes, tem que pagar e reservar horário. Para mergulhar até às 11 da manhã, ou agora no fim de tarde, não precisa. Mas olha só como é que estão ficando as filas. Não é brincadeira. O Reino Unido entrou pela primeira vez em alerta vermelho por causa do calor. A temperatura pode sim passar dos 40 graus, o que nunca aconteceu nesse país. O alerta é porque existe risco de doença e morte, e não só para os grupos mais vulneráveis. Significa também que são necessárias mudanças substanciais na rotina. Tem empresa liberando os funcionários, ou ao menos permitindo que trabalhem de casa. Preocupado, o ministro da Saúde foi para o parlamento dizer que equipes de ambulância estão fazendo hora extra. A recomendação é que as pessoas só viajem de trem se for muito necessário. Numa situação como essa, os atrasos ficam mais frequentes. O calor pode literalmente deformar os trilhos. No meio da tarde, a maior base aérea militar do Reino Unido foi fechada para pousos e decolagens porque a pista estava derretendo. E um dos aeroportos de voos comerciais de Londres precisou suspender alguns voos. E tem consequência muito mais grave que essas. Em Portugal e na Espanha, até agora mais de 1.000 pessoas morreram por causa do calor. A Península Ibérica está sofrendo com a pior crise de seca dos últimos 1000 anos. O primeiro-ministro alemão e o presidente do Egito, país anfitrião da próxima Conferência do Clima em novembro, conversaram sobre o que precisa ser discutido na COP27. Pesquisas já mostraram que eventos extremos, como essa onda de calor aqui na Europa, estão cada vez mais comuns por causa das mudanças climáticas provocadas pelo homem. A ONU afirmou que nos próximos 28 anos deve ter um aumento de 30% nos incêndios florestais. Como esse, que cercou passageiros num trem na Espanha. E esse, imenso, que fez um homem que tentava ajudar a conter o fogo correr em desespero.
impressionante. Aqui no Brasil, as temperaturas também estão acima do normal para o nosso inverno. Jaqueline, o que explica essa onda de calor fora de época? Boa noite para você. Então, Ana Luísa, um dos principais motivos é a condição do Oceano Atlântico. Boa noite para você, para o Elter e boa noite para você também. O oceano está mais quente do que o normal, 1,5 grau acima da média. Pode parecer pouco, só que essa água mais quente interfere no regime de chuva e no comportamento das temperaturas. Sempre quando esquenta muito, a ASAS, alta subtropical do Atlântico Sul, se aproxima. Ela reforça a massa de ar seco e impede a chegada de frentes frias. Funciona como uma barreira. As frentes frias e as massas de ar polar só conseguem chegar até a região sul e quando tentam avançar para o sudeste e centro-oeste, perdem força. Eu vou pegar como exemplo essa última frente fria que passou pelo sul no fim de semana e já se afastou. Em Curitiba hoje a máxima foi de 15 graus. Amanhã já faz 23 e na quinta-feira 24. Aqui em São Paulo, depois de vários dias quentes, a temperatura hoje ficou em 23,4. Não esfriou tanto. E amanhã já esquenta de novo. 25 graus. Nas duas capitais, as temperaturas estão acima do normal para julho. Tá quente também em Cuiabá, Brasília e em Campo Grande. Máximas de 34, 27 e 31 graus. Estão com 2 e 3 graus acima da média para o mês. No Rio, amanhã, máxima de 27 graus. Em Fortaleza, 30, 34 em Teresina e 32 em Manaus. O tempo fica firme em grande parte do país e esse tem sido o cenário dos últimos 2 meses. Em algumas regiões, tempo seco e sem chuva. Mas essas horas de sol contribuíram para a geração de energia no país. A energia solar passa a ser a terceira fonte usada na matriz elétrica. Fica atrás apenas da eólica e da hídrica. Amanhã, a chuva que deve ser isolada fica concentrada em parte do sul, do nordeste e do norte. Pode chover, então, em Belém, Boa Vista, João Pessoa, Salvador e no Recife, com máximas entre 28 e 32 graus. Ana Luísa, Elter. Obrigado, Jaque. Você estava falando de calor em pleno inverno. Os cientistas estão sempre nos alertando sobre o aquecimento global. E olha essa notícia aqui. No ano passado, o desmatamento no Brasil cresceu 20% e atingiu mais de 16.500 quilômetros quadrados. A área é quase 3 vezes o tamanho do Distrito Federal. Segundo o MAP Biomas, cerca de 60% da mata nativa perdida se concentrou na Amazônia. A região registrou mais da metade dos alertas de desmatamento. Nós procuramos o Ministério do Meio Ambiente, mas não tivemos resposta. A seguir, começa a janela de transferência de jogadores no futebol brasileiro. O encontro celebra o aniversário da ABL e a parceria de muitas décadas entre a Globo e a nossa literatura. Seleção brasileira de futebol venceu a da Venezuela na Copa América Feminina. Tamires cruzou e Bia Zanerato, de cabeça, fez o primeiro da seleção. No contra-ataque, Ari Borges invadiu a área e ampliou a vantagem. Debinha fez mais 2 gols para o time brasileiro. Primeiro de cabeça e depois driblando a adversária e chutando cruzado. Goleada do time brasileiro, 4-0 contra a Venezuela. Com a vitória, a seleção se classificou de forma antecipada para a semifinal da Copa América. Está aberta a partir de hoje a janela de transferências do futebol brasileiro. Janela. No futebol é uma palavrinha que mexe com as emoções do torcedor. Começou aquele período em que os clubes podem inscrever os reforços já contratados e os que virão nas próximas semanas. O cardápio tem ofertas de todos os tipos. Estrangeiros. O Palmeiras trouxe o uruguaio Merentiel e o argentino Lopes. Outro argentino, Pavon, chegou para defender o atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro. O zagueiro paraguaio Balbuena foi anunciado nessa segunda pelo Corinthians. E talvez o gringo mais famoso, o chileno Arturo Vidal, 35 anos e bicampeão da Copa América, vestiu a camisa do Flamengo. Vidal disse que é um sonho jogar pelo clube e que entrar em campo com a camisa rubro-negra vai ser o momento mais feliz de sua carreira. Mais feliz de minha carreira, creio. A janela também abriu para nomes experientes voltarem para casa. Uma turma que estava fora do país há muito tempo e vai poder matar a saudade de onde tudo começou.
O zagueiro Gemerson no Galo, o meio-campo Lucas Leiva no Grêmio, Alex Teixeira no Vasco, o atacante Alan no Fluminense e, principalmente, no Atlético Paranaense, Fernandinho. O volante disputou as 2 últimas Copas pelo Brasil. Tivemos inúmeras propostas de vários clubes diferentes, tanto do Brasil quanto fora, mas eu acho que a decisão mais sensata foi voltar para casa e tentar entregar o meu melhor no dia a dia aqui no Atlético agora. Nesse ritual de posar com as futuras camisas, Marcos Guilherme retorna ao São Paulo e outros vão estrear por novos clubes. Pedrinho e Allan Kardec no Atlético Mineiro, Everton Cebolinha no Flamengo e Yuri Alberto no Corinthians. Me sinto muito honrado de estar vestindo essa camisa, então espero dar o meu máximo e honrar bastante essa camisa, esse clube e essa torcida maravilhosa. De hoje até o dia 15 de agosto, o noticiário sobre o mercado do futebol ficará aquecido. Nessa época de janela, os clubes também abrem as portas para os novos reforços. Para celebrar os 125 anos da Academia Brasileira de Letras, a Globo promoveu hoje um seminário sobre um casamento que sempre deu certo, o da literatura com as séries e novelas. O senhor não entendeu, isso é uma ordem. Os meninos já fizeram muito por mim. É difícil medir em quilometragem as viagens que já fizemos, embalados pelas histórias que nasceram de mentes brilhantes. Autores brasileiros consagrados que deram voz a um país diverso. Pau que nasce torto. Livros que foram das páginas de papel às telas. Personagens imaginados pelos leitores e que ganharam rostos em novelas, séries, filmes. São quilômetros, né? Quilômetros e o mais importante, quilômetros na imaginação, né? Porque nada melhor do que você ler um livro imaginando aquilo que o autor está propondo. E, de repente, você vai encontrar nas imagens de uma minissérie, de uma novela, de um seriado, você vai encontrar aquilo que você imaginou. É uma interação fantástica. A literatura é fundamental para a constituição disso que a gente chama de identidade. E muitas vezes a realidade é uma alucinação, um pesadelo provocado pela falta de utopia. E a literatura vem e resgata essa utopia e abre janelas para o futuro. O encontro de hoje celebra uma parceria de muitas e muitas décadas. A literatura e a TV Globo, uma grande contadora de histórias brasileiras. É uma homenagem aos 125 anos da Academia Brasileira de Letras e às mais de 200 obras literárias adaptadas para a dramaturgia. É o Brasil fazendo e consumindo cultura. Uma das maneiras de difundir a literatura brasileira, e talvez a mais abrangente, seja a televisão, o cinema, os seriados. Então, é realmente um momento especial para a gente receber essa homenagem da Rede Globo, que é um grupo de comunicação brasileiro que leva ao mundo a nossa literatura, que é uma das funções da Academia Brasileira de Direito, é exatamente a difusão da cultura brasileira. João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, destacou em seu discurso a importância da ABL e agradeceu a escolha do tema do folhetim à telenovela. Não posso deixar de registrar a generosidade da Casa de Machado de Assis, que, ao aceitar ser homenageada por nós, escolheu um tema que homenageia também nossos próprios autores. Sinal mais eloquente de gentileza não há. Em meu nome, em nome de todos os colaboradores da Globo, quero agradecer à ABL por esse gesto e parabenizá-la de maneira efusiva por sua imensa contribuição à cultura. Os estúdios Globo receberam talentos imortais da ABL e talentos da televisão e dos palcos, que viverão para sempre na nossa memória afetiva. Nomes que deram forma a personagens nascidos nas obras de Machado de Assis, Raquel de Queiroz, João Ubaldo Ribeiro, Jorge Amado. Tu vai viver um amor muito bonito. Me lembro muito de um personagem meu que foi escrito pelo Jorge Amado. Quer dizer, fazia parte de uma obra do Jorge Amado, que é Tieta, né, um grande sucesso da televisão brasileira.
e grande sucesso da Beth Faria, como a Tieta. E eu fiz a Carmosina, um personagem inesquecível, terno, e que eu fui muito feliz nesse trajeto. É um profissional que ajuda as pessoas a conhecerem os seus problemas. Nós, sem o melodrama, sem a crença na paixão, no desvario humano e na inteligência humana, somos muito pouco. O Brasil precisa da grande narrativa, de que dimensão tenha, dos grandes autores e do povo falando e criando histórias. O encontro foi também uma celebração ao privilégio de ter a imortal Fernanda Montenegro transitando pelos dois mundos. Sou o grande sertão, sou o alto. Neste vídeo, a voz inconfundível de Fernanda narra obras inesquecíveis da teledramaturgia. Eu sou a página, o palco e a tela. Eu sou patrimônio, sou memória, sou emoção, sou o Brasil. Todos os Brasis. Todo meio de comunicação trazendo o grande poeta, o grande escritor, o grande teatrólogo, entendeu? É importante, meu Deus, é o que nos une através dos milênios, compreendeu? No palco, debates mediados pela jornalista Aline Midlen sobre o papel da literatura no Brasil de hoje e a importância das novelas no incentivo à leitura. A produção cultural e jornalística também passa por isso, né? Quem são esses jovens, o que eles andam pensando. A literatura, ela serve de fonte não só para a criação da nossa dramaturgia em televisão, seja novela, minissérie, série especial, mas ela inspira novos formatos, ela renovou a nossa telenovela. O que a gente viu aqui é nos lembrar de onde nós viemos, quem nós somos, que povo nós representamos e como que a gente vai continuar ensinando, devolvendo e alimentando o Brasil de um imaginário tão importante sobre quem nós somos. De presente pelos 125 anos, um agradecimento de luxo. Tony Ramos, que interpretou Riobaldo em Grande Sertão Veredas, recitou Guimarães Rosa num texto que tem sabor de Brasil. Enfim, cada um que quer a prova, o senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. E Memorial de Maria Moura ganhou a voz de Lília Cabral. Me fervia o sangue pensar que aquele bando de insetos tinha a ousadia de vir me ameaçar dentro da minha casa. Depois, Tereza Cristina encerrou a homenagem com grandes sucessos das trilhas sonoras de telenovelas que vivem no imaginário de todos nós. Amarra o teu arado a uma estrela e os tempos darão. Poder cantar Amarra Teu Arado a uma Estrela, eu acho que foi a música que eu mais cantei nas minhas lives. Eu sempre procurava um motivo para cantar essa canção, porque é uma canção que é praticamente uma oração do Gilberto Gil, o outro imortal. O Brasil leva a telenovela muito a sério. Ninguém faz novela como a gente. Isso é uma coisa comprovada. E essas novelas vão acompanhando a nossa vida. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite e até amanhã.